Convido os irmãos para a leitura do Dia do Senhor 8. No domingo passado, Dia do Senhor 7, nós começamos a estudar os elementos do credo apostólico. Nós vimos que são 12 itens do credo apostólico. E esses 12 itens, eles são um resumo preciso da nossa fé cristã. Hoje nós chegamos no Dia do Senhor 8. Vamos só relembrar o seguinte: no Dia do Senhor 5, nós entramos na segunda parte do catecismo. A primeira parte do catecismo, ela vai falar dos nossos pecados e miséria. E a segunda parte vai falar da nossa salvação através de Cristo. Então, a confissão do credo apostólico, ela está incluída nessa parte da salvação, ao entendermos bem como é a nossa fé cristã, qual a fé que nós professamos. Nós devemos saber mais do que ninguém como é a fé que nós professamos, né? Hoje nós vivemos um tempo em que essas muitas denominações que surgiram, cada uma com as suas tradições, elas distorceram totalmente o Evangelho, principalmente através de programas de televisão, ensinos totalmente errados, porque as pessoas elas começaram a achar que qualquer pregação estava boa, sem se importar mais com as Escrituras. E quando a pessoa se afasta das Escrituras, ela se perde. Ou se perde na sua própria imaginação, ou se perde na imaginação dos outros. E então, a fé cristã ela foi sendo distorcida, e as pessoas foram se afastando da revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, somente através da Bíblia nós sabemos, né? Então nós não podemos pegar só uma parte da Bíblia e desprezar as outras. Nós devemos conhecer toda a Escritura. E o credo apostólico, ele é um resumo preciso de como é a fé cristã, que nós devemos conhecer, inclusive para a salvação das nossas almas, né? Somos salvos somente através de Cristo, mas precisamos conhecer Cristo para entendermos esta nossa salvação, tá bom? Então, no Dia do Senhor 8, ele vai começa a abordar, né, os 12 artigos do credo apostólico que nós vimos no Dia do Senhor 7. A pergunta 24 diz: como se dividem esses artigos, os 12 artigos do credo apostólico? Resposta: em 3 partes. A primeira parte nos ensina sobre Deus o Pai e a nossa criação. A segunda parte nos ensina sobre Deus o Filho e a nossa redenção. A terceira parte nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo e a nossa santificação. Irmãos, isso aqui não é algo simples que pode ser desprezado ou tratado com irrelevância por nós. Isso aqui se refere à Trindade, tá? Então, fora da Trindade não há salvação. Não existe salvação fora da Trindade. Ninguém que nega a Trindade será salvo. A palavra de Deus, ela diz claramente a respeito do Deus que nós devemos a obrigação da devoção, que nós temos a obrigação da devoção. Nós somos criados para louvor e glória desse Deus. Nós somos eleitos para louvor e glória desse Deus e para adorá-lo em espírito e em verdade. Esse Deus, ele não se divide. E esse Deus, ele não se aniquila, ele não se anula. Esse Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O pensamento que, o importante para mim é estar salvo em Cristo, porque eu creio em Cristo e estou salvo, esse pensamento é egoísta. Porque o pensamento do cristão deve ser, em primeiro lugar, o que Deus quer. Em primeiro lugar, adorar a Deus. Em primeiro lugar, servir a Deus. Em primeiro lugar, prestar culto a Deus. Estar em comunhão com Deus. Nós vivemos para servir a Deus. Em contrapartida, o Senhor Deus, na sua graça, Ele nos envia o seu Filho e nos salva. Nós seremos salvos. Mas nós seremos salvos para louvar e cultuar a Deus, não para o nosso bem-estar, né? Então a primeira situação do verdadeiro salvo é agradar a Deus, agradar o seu Senhor. Então ele olha para ele vê que ele é incapaz de fazer isso,
Então ele precisa ser instruído pelas Escrituras, e é por isso que o credo apostólico é um resumo bem definido, baseado na Trindade. Então a primeira coisa que nós vamos aprender a respeito da nossa salvação é que existe um Deus misterioso, transcendente, que nós não podemos alcançar com o nosso raciocínio, nem com o nosso intelecto, mas um Deus que graciosamente se revelou a nós. E se revelou a nós para que nós o conheçamos a ponto de sermos salvos nele. Então, nós só sabemos da Trindade porque o próprio Deus se revelou assim. Então, as nossas confissões, elas vão apontar um Deus trino. É muito importante os irmãos estudarem, por exemplo, o credo atanasiano, que ele é comprido, são 40 itens, mas ele explica totalmente a Trindade. Ele explica a fé universal e a Trindade. Fora da Trindade não há salvação. Se a pessoa fala assim, eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo, né? Mas eu não reconheço a ação do Espírito Santo, eu não preciso, porque eu já estou salvo em Cristo. Eu não preciso do fruto do Espírito Santo, por exemplo, como está descrito lá em Gálatas 5:22. Essa pessoa simplesmente não é salva. Simplesmente não é salva. Não vai ter ninguém no céu que exclui uma das pessoas da Trindade. Não vai ter ninguém no céu. Por mais que ele elabore grandes argumentos, e por mais que ele se sinta uma pessoa boa aqui na terra, por mais que ele se sinta uma pessoa fervorosa na fé, não haverá ninguém que despreza uma das pessoas da Trindade no céu. Então é necessário conhecer essa Trindade, tá? Então, os artigos do credo apostólico se dividem em 3 partes. A primeira parte nos ensina sobre Deus o Pai e a nossa criação. A segunda parte nos ensina sobre Deus o Filho e a nossa redenção. E a terceira parte nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo e a nossa santificação. Você já pegou alguma vez o credo apostólico e leu ele, meditando nele? Deixa eu ver aqui na Bíblia esses itens do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Onde está isso? Como que eu creio nisso? Por que eu sei disso? Né? Me procurar e estudar. Então, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, você vai ver ali relatado um resumo bem precioso e fundamentado da nossa fé cristã. Então, ele se divide em 3 artigos. Ele se divide em 3 partes, né? São 12 artigos divididos em 3 partes. A primeira sobre Deus o Pai e a criação. A segunda sobre Deus o Filho e a redenção, que é a salvação. E a terceira nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo e a nossa santificação. Então, essas 3 coisas, criação, redenção e santificação, elas não podem ser separadas. Não há salvo que separa isso. Por exemplo, não há salvo, eu creio em Cristo na redenção, mas eu não vivo em santificação. Não precisa, eu já estou salvo, eu não vivo em santificação. A Bíblia fala bem clara que sem santidade ninguém verá Deus. Essa pessoa simplesmente não está salva. Ela não está salva, tá? Então ela precisa entregar-se à sua vocação, desenvolver, como os apóstolos nos ensinam, né? Desenvolver a eleição e vocação. A Bíblia fala desenvolver a eleição, desenvolver a vocação e desenvolver a salvação. Isso é possível sendo alimentado pelas Escrituras e buscando ter um coração fiel às Escrituras. Assim como os 10 mandamentos, nós não conseguimos ser fiéis o tempo todo, infelizmente, por causa da nossa natureza caída, também com relação aos outros atributos, também nós não conseguimos ser o tempo todo fiel. Mas, se nós abrirmos mão disso, nós simplesmente não somos salvos. Então nós temos que ir num processo. A conversão, ela é um processo, que ela vai acontecendo, e nós vamos perseverando. Então a palavra de Deus diz que o que será salvo é aquele que perseverar até o fim. O que perseverar até o fim, não é aquele que abandona. Não é o que abandona o caminho, não é o que abandona a comunhão dos irmãos. Esse não, mas aquele que perseverar até o fim. Então a salvação, ela é um processo, ela não é um passe de mágica. Quando alguém fala assim, olha, Jesus te ama,
faz uma oração aí aceitando Jesus. Aí a pessoa fez uma oração lá há 35 anos atrás aceitando Jesus, nunca buscou santificação, nunca aprendeu de Cristo, nunca estudou as Escrituras, e ela acha que ela está salva porque ela fez uma oração mágica de 35 anos atrás. Não, isso não está salvo, não está. Ela só vai estar salva se ela tiver frutos de arrependimento, se ela demonstrar frutos de conversão, se ela falar, eu preciso aprender do meu mestre, se ela olha para ela e fala, como eu estou distante de Deus. É como quando o Senhor Jesus, ele explica, né, a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu se achava justo e salvo, e o fariseu ele foi orar, e o publicano, o fariseu ficou em pé com as mãos erguidas, e o publicano ficou com o rosto no pó e só batia no peito. E o fariseu, ele orava dizendo, graças te dou, Senhor, porque não sou como esse publicano, pecador, antes oro 5 vezes por dia, conheço a tua lei, oro 5 vezes por dia e tal, graças te dou porque não sou como esse. Enquanto que o publicano, ele não ousava sequer uma palavra, ele com a boca no pó, ele batia no próprio peito dizendo, sê propício a mim, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador. O Senhor Jesus depois ele fala, qual dos dois, olha só o que Jesus fala, qual dos dois saiu de lá justificado? Eu vos digo que foi o publicano, que reconheceu ser de fato um pecador. Então, a salvação, ela vai passando por um processo de reconhecimento. Que reconhecimento? O reconhecimento das minhas fragilidades, como eu sou pecador. O homem não tem que ter soberba nenhuma. Ele tem que falar assim, olha, por mais que eu tente fazer, eu sou um miserável pecador. Então eu preciso de Cristo o tempo todo. Eu preciso de Cristo. E a minha tábua de salvação aqui são as Escrituras. Se eu abandono esse conhecimento, eu vou morrer nos meus pecados, certamente. Vai ser facinho eu me entregar aos meus pecados. Vai ser fácil isso. E eu vou morrer nos meus pecados. No entanto, existe uma tábua de salvação aqui, que é Cristo. E eu quero aprender do meu mestre. É Ele que nos justifica, Ele que nos salva. E é Ele que fez nascer em nós esse sentimento de nós querermos sermos seres regenerados. Nós somos regenerados pela água, pela purificação pela água da palavra de Deus. Então, assim como o sacramento do batismo, ele nos mostra a água, né? Ele é feito como água, para mostrar que assim como a água tira as impurezas do corpo físico, a água da palavra, né? A palavra ministrada em nós tira as impurezas internas, espirituais, tá? Então, não existe salvação fora da Trindade. Não existe salvação fora da Igreja de Cristo. Não existe salvação para quem negligencia a palavra, para quem acha que não precisa das Escrituras, que não precisa aprender. Não existe salvação, irmãos. Existe ilusão. Então a palavra de Deus diz, desenvolvei com diligência, diligentemente, a vossa vocação, a vossa eleição e a vossa salvação. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, não importa o quanto o mundo mude, não importa o quanto essas igrejas mudem. Essas igrejas, falando abertamente para os irmãos, se você der uma oferta lá, você pode estar vivendo no pecado que for. Eles vão passar a mão na tua cabeça e você vai ser tratado como um rei lá dentro. Quando você parar de dar oferta, você não serve mais. Então, não se iludam com essas coisas, mas se entreguem à instrução da palavra, certo? Por temor a Deus, para que não perca a sua própria alma. Então, olha só, primeira coisa aqui que nós vamos aprender com o credo apostólico é que fora da Trindade, negando os elementos da Trindade, não há salvação. Pergunta 25. Visto que existe um único Deus, por que é que você fala em 3 pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o dia do Senhor 8, ele é dedicado totalmente a mostrar que o credo apostólico ele é fundamentado na Trindade, tá? Eu quero convidar os irmãos aqui para 2 textos. O primeiro, em Gálatas 4:6. Gálatas, capítulo 4, verso 6.
E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o próprio Deus enviou no nosso coração a testificação da Trindade. Mas no coração de quem ele enviou isso? O que está escrito aqui? Olha só, qual foi a causa disso, né? O efeito é que ele enviou essa testificação sobre a Trindade, tá? Esse é o efeito, mas qual foi a causa? Porque vós sois filhos. Se vocês não fossem filhos, ele não enviaria no seu coração a testificação da Trindade. Então, veja só, isso aqui tudo é a preparação que Deus faz para o seu povo, preparando o seu povo escolhido, eleito, santo, como nação santa, propriedade exclusiva de Deus, né? Povo real, né? A salvação real, para levar esse povo para o céu. Então esse povo está sendo preparado para ser levado para o céu. Como que Deus faz isso? Deus testifica a Trindade no coração das pessoas. O homem natural vai falar, é como a pergunta 9, a pergunta 25, né? Se existe somente um Deus, como que são três pessoas? O homem natural vai pensar isso, ele fala, mas como assim? Isso não encaixa, isso não faz sentido, né? Nós só sabemos isso porque o próprio Deus revelou. Então, ele revelou isso nos nossos corações. Sem essa revelação, não há salvação. Se você ler o Catecismo Atanasiano, os 40 itens que vai explicar a Trindade, ele vai ver como alcançar a salvação universal. Sem a Trindade, não é possível. Então nós vemos aqui, tá? Porque vós sois filhos, existe uma separação aqui de povo, existe uma separação de pessoas, como na genealogia lá no começo, entre a separação de Adão, a genealogia de Adão e a genealogia de Caim. Sempre existiu isso, tá? Então olha só, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. Então veja que sem essa testificação, não é filho, não é herdeiro, continua sendo escravo dos seus próprios pecados, tá? Devemos tomar cuidado. Existem pessoas que ensinam o unicismo, tá? Por exemplo, tem um grupo de louvor aí muito famoso, com uns hinos muito bonitos, chamado Voz da Verdade. Isso é uma seita unicista. Eles negam a Trindade totalmente, tá? Existe uma Bíblia hebraica que as pessoas se encantam porque acham que tudo que vem dos judeus é perfeito. Chama a Bíblia hebraica da Sefer. Essa Bíblia é unicista, ela distorceu todos os versículos que apontam para a Trindade. Mas eu vou falar que todos esses versículos que apontam para a Trindade, eles estão nos originais. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com as artimanhas, com os homens que ensinam sutilmente o engano, tá? E pessoas que querem defender suas próprias convicções. Como que nós somos? Nós ficamos defendendo a ferro e fogo as nossas convicções? Não, nós ficamos olhando para a Bíblia e ver como que é isso. A Bíblia é a verdade. Como que é isso? Eu quero entender o que a Bíblia diz. Não é pelo fato de eu ser reformado que eu vou acreditar que tudo que reformado acredita. Não, eu vou acreditar no que está escrito na Bíblia. Se um pastor reformado sair da Bíblia, eu vou perceber. Entendeu? Então, nós vamos seguir na Bíblia. Então, irmãos, estou me prolongando um pouquinho, né? Mas é importante os irmãos entenderem bem para a segurança da alma de vocês, viu? É importante vocês entenderem bem como é elaborado o credo apostólico e por quê? Como ele é retirado da Bíblia e resumido, né? Que a gente só lê aquilo, mas muitas vezes a gente fala e não entende profundamente o que está escrito ali, tá? Então, ó, guarda esse versículo no teu coração. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Uma manifestação da Trindade, aqui bem claro, tá? De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus.
E para nós terminarmos, irmãos, convido os amados irmãos a leitura aqui de Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versos 5 e 6. Não por obras de justiça praticadas por nós. Veja, não é pela nós não temos justiça própria, nós não temos, tá? E mesmo que nós tivéssemos, as nossas obras seriam incapazes de cobrir os nossos pecados. Então, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, segundo a misericórdia de Deus. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora olha só, a fim de que, santificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, sem a manifestação da Trindade na pessoa, é claro, nós olhamos, o eixo das Escrituras é Cristo. Com certeza, foi Cristo que fez a obra da redenção, Cristo que fez a expiação pelos pecados, a propiciação, tá? Só que é uma obra conjunta, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então nós somos convencidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o agente regenerador. O Espírito Santo não é uma entidade que domina uma pessoa e faz a pessoa agir sem controle próprio, ficar pulando, caindo, imitando animais. Isso não é Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele vem trazer a paz, ele vem instruir, ensinar, iluminar no coração das pessoas a revelação de Deus. Faz com que a pessoa fique mais confiante, que a pessoa comece a ter mais domínio próprio, né? Que a pessoa tenha mais amor, que a pessoa tenha mais mansidão, que a pessoa seja mais perdoador. O Espírito Santo, ele age dessa forma, não fazendo a pessoa cometer atos vergonhosos, profanos dentro do culto, humilhantes, mulheres de vestido caindo por cima das cadeiras, as crianças assustadas dentro de um templo, né? Não, isso não é Espírito Santo, viu? Não é, tá bom? Então aqui, irmãos, olha só, tá? Então nós vimos ali o texto de Gálatas, né? E nós vemos aqui de novo, não por obras, verso 5, né? De Tito 3, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Isso provém da misericórdia de Deus, irmãos. Não é porque nós somos melhores do que os outros, ou porque nós fazemos muitas boas ações, e nós somos pessoas especiais, uma classe especial de pessoas. Nós não somos isso, tá? Nós somos como os outros. Mas Ele, por misericórdia, como diz o texto, né? Por misericórdia, tá? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, tá? Ele nos salvou, partiu dele, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, né? Que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então aqui nós vemos a manifestação e as ações da Trindade, né, ao salvar a pessoa, tá? Então, nós vamos começar, né, a partir do próximo domingo, se o Senhor Deus nos permitir, a estudar os 12 artigos do Credo Apostólico, tá? Então nós vamos começar a entender direitinho por que nós falamos crê em Deus Pai. Por que nós falamos crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Por que nós falamos todos os itens do Credo Apostólico? Nós não falamos isso da boca para fora, né? As vãs repetições, Deus condena nas Escrituras, né? Quando for orar, não fique falando vãs repetições. Nós devemos entender exatamente o que significa cada uma das afirmações, né, que nós fazemos. No final do culto, se Deus permitir, nós vamos professar a nossa fé no Credo Apostólico, tá? Então, a partir do próximo domingo, né, se Deus permitir, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Não temos tempo de aprofundar muito, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais, né, no que é isso. E o que nós estamos de fato dizendo que cremos, tá? E por que nós dizemos isso? Porque o próprio Deus nos revelou, né? Tá? Então, irmãos,
Existem muitas pessoas que combatem a santa doutrina da Trindade, como toda doutrina verdadeira ela é combatida demais pelo mundo e pela falsa religião. É combatida a consciência após a morte, é combatida a doutrina do inferno, é combatida a doutrina da eleição e predestinação, é combatida também a doutrina da Trindade. Toda doutrina bíblica ela é combatida, tá? Então nós vamos entender perfeitamente essas doutrinas, porque é elas que nos conduzem a Cristo, e é Cristo que nos salva. Que Deus abençoe